Olá, bom dia, Deus abençoe a cada um de nós. Estamos aqui neste canal da palavra para transmitir a palavra de Deus com meditação para fortalecer nossa fé e trazer o entendimento dos ensinos de Deus, do que Ele quer para todos nós. Vamos, de início, entrar na presença de Deus em oração. Santíssimo Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, suplicamos, meu Deus, a Tua bênção, a Tua graça, para que o Senhor venha derramar, inspirar, através do Teu Espírito, o ensino da Tua palavra, para trazer luz para todos nós, entender Tua vontade e a praticá-la. Nos conceda temor, é isso que te pedimos, para a honra e a glória do Teu nome e para a salvação da nossa alma. Amém. Graças a Deus. Estamos aqui com a simples meditação da palavra de Deus, mas creio eu que vai ser muito maravilhosa essa meditação que nós estamos aqui neste dia, sexta-feira, dia 27 de junho. E tem como o assunto a consciência. A consciência, o termômetro de Deus dentro de nós. Todos aqueles que vão ao médico, uma das primeiras coisas que a técnica de enfermagem ou a enfermeira faz é colocar o termômetro em nós para saber como é que estamos, o grau do nosso organismo, se há muita febre ou não. Então, a consciência é o termômetro de Deus dentro de nós para sabermos como estamos, a nossa vida de intimidade, de temor a Deus ou não, se estamos bem espiritualmente ou não, se nós, ao partir dessa vida para a eternidade, se a nossa consciência está bem ou não para falar conosco, como está a nossa comunhão e nossa vida de santidade a Deus ou não. É sobre isso que iremos falar, sobre as maneiras de a gente agir, de a gente se expressar, vai mostrar como somos por dentro. Vai ser a consciência e as nossas atitudes vai ser o termômetro, vai ser o olhar de nós mesmos para com a nossa vida, como estamos por dentro. Vamos falar sobre isso. Vamos aqui apenas duas pontuações. Essa meditação, creio eu, que vai ser muito breve. Mas se o Espírito Santo soprar, falar mais algo ainda que ele queira, assim será. Primeira pontuação. Mas antes vamos começar o texto básico da palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 20. Fica já próximo a Apocalipse, é no Novo Testamento. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo de número 20, que diz o seguinte: pois, se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus conhece, esquadrinha mente e coração, sabe como estamos por dentro. Não adianta ninguém querer fingir ser algo que não é, ser o que não é, ou encobrir algo diante de Deus. E quando a pessoa é sincera, a pessoa ela é humilde de espírito, ela fala para si mesmo e para Deus: não estou bem,
A maneira de eu ser não é essa que o Senhor quer. Esta maneira que eu estou agindo e vivendo, se o Senhor Deus me levasse agora para a eternidade, eu não estaria salvo. É questão de ser humilde e ser uma pessoa consciente, ser verdadeira e falar para si, consigo mesmo, eu preciso mudar. A nossa consciência fala muito, lateja dentro de nós, daquilo que estamos bem ou não, ela vai falar para nós. E o Espírito Santo também, ele fala conosco. Está escrito na primeira epístola do apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Leia bem direitinho, capítulo 2 de 1 Coríntios, que ali revela o quanto o Espírito Santo fala conosco. E Romanos capítulo 8 também fala que o Espírito Santo testifica conosco. O Espírito Santo, ele vem habitar no coração daquele que tem aliança com Deus, e ali é uma ligação. Deus, o Espírito Santo e o nosso espírito. É muito glorioso. Vamos à primeira pontuação aqui. As suas atitudes e comportamentos definem o que há no seu coração. As nossas atitudes, nossos comportamentos definem como somos nós, como estamos por dentro. Vamos ler isto aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 12, versículo 33 e 34. Olha só o que diz. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto má. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Pronto, tá aí. Raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Está muito claro. Está muito claro de se entender isso aí. E para você que ainda não entende bem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espiritual, só discerne bem as coisas de Deus, aquele que já nasceu de Deus, que tem a sabedoria vinda do Espírito Santo para a mente da pessoa. Então, os frutos é as atitudes, é os comportamentos e aquilo que a gente fala de dentro de nós, que sai da boca, na maioria das vezes, são coisas que estão dentro e que, colocada para fora, revela aquilo que está dentro de nós, os nossos desejos e atitudes. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que somos, com os nossos comportamentos e atitudes, e ver se não está coadunando com a vontade de Deus. Temos que ser humildes de espírito e fazer assim, ó, dar a mão para Deus. Ser consciente e dizer, Senhor, preciso mudar nisso. Vamos para a segunda pontuação. Vamos ser bastante breve aqui. Há pessoas, e aqui já estamos concluindo, há pessoas que por causa da falta de temor a Deus, não dá ouvidos a Deus e finda com uma consciência cauterizada, bloqueada, já perde o senso, já perde o temor a Deus. Isso está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Todos aqueles que não querem viver a vontade de Deus, quer viver da sua forma e vive uma vida errada e sabendo que está errada, mas continua vivendo assim, ela é uma pessoa orgulhosa, soberba e fica com a consciência cauterizada. Para ela, pouco importa da lei de Deus, se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Ela quer fazer da sua maneira e assim a consciência dela fica cauterizada. O Espírito Santo não pode mais trabalhar, convencer do pecado e do juízo. Não pode, porque essa pessoa não dá mais lugar para Deus, não tem temor mais a Deus.
E é aí onde mora o grande perigo e que muitas pessoas têm apostatado da fé por causa disso. Vamos concluindo com essas seguintes palavras. Concluímos com a seguinte conscientização e conselho. Somente aquele que se autoavalia por meio do temor a Deus e é sensível à voz de Deus é que irá procurar corrigir em si o que há de errado. Como é glorioso. Tenho aprendido isso e procurado passar para outras pessoas. A maior ruína de início de tudo, que começou com um anjo chamado Lucifer, que hoje é Satanás, que muitos ignoram seus ardis, mas aquele que é espiritual fala como Paulo diz, não ignoramos seus ardis. Então há uma influência do poder maligno que atua na terra. E isso foi advindo através de uma palavra só. Orgulho. Pessoa, o anjo que queria ser maior, ambicionou, teve a cobiça, a soberba para não obedecer a Deus. E são muitos que estão trilhando por esse caminho. Não tem mais temor. É isso aqui, ó, a palavra de Deus nem a Deus. Isso tudo para se cumprir a profecia de Deus que também está escrito em Timóteo. Muitos, no fim dos tempos, seriam soberbos, arrogantes, blasfêmicos e muitas outras coisas mais. Agora, quem é humilde de espírito mesmo, não é humilde, aquela pessoa que quer se mostrar uma humildade, uma simplicidade no meio do povo. Não, isso é hipocrisia, não é humildade, não. Humilde é aquele que reconhece, que desce do seu eu, que quando está errado se esvazia, pede perdão a Deus e se assim entristeceu alguém ou o seu próximo na mesma hora, ou quando tiver tempo, chega e diz, me perdoa, errei com você. Humilde é isso, se sujeitar à vontade de Deus, ser prazeroso para obedecer o que Deus quer e ser somente aquilo que Deus quer e ter somente aquilo que Deus quer que tenhamos. Quando a pessoa é grata a Deus pelo que Deus é nela e ela está grata por aquilo, aí sim, é humilde de espírito, dificilmente o espírito da soberba atingirá uma pessoa dessa. E ela sempre estará sempre naquele temor, na simplicidade de paz e grata para andar fazendo a vontade de Deus. E quando errar, ela ter a sensibilidade pelo Espírito Santo e pela consciência em se voltar daquilo que não está agradando a Deus. Quando a pessoa vigia e anda pelo Espírito, sempre vigiando a sua mente, sua consciência e sendo sensível à voz do Espírito Santo, com certeza uma pessoa dessa, ela estará sempre com uma boa consciência que conduz à presença de Deus pelo temor a Deus. Vamos agradecer a Deus. Pai celestial e bendito, te louvamos por tua palavra. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a conservar a boa consciência e a presença do teu Espírito Santo em nós e a humildade de espírito. Em nome de Jesus, amém. Ótima sexta-feira, Deus abençoe a todos, até a próxima, se assim o Deus amado e querido nos permitir.